Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. Oitavo período do curso de Ciência da Computação. Disciplina de compiladores do professor Alexandre Paes. Videoaula sobre gerador de código objeto, feita por mim, Igor de Sá Souza. Atividades do compilador. No compilador, o arquivo de origem passa pelas análises léxica, sintática e semântica, recebendo suas gramáticas e até chegar à geração de código intermediário, passando pela otimização até a geração de código final, chegando assim ao arquivo de destino. Os principais requisitos impostos a geradores de código objeto são os seguintes. O código gerado deve ser correto e de alta qualidade. O código deve fazer uso efetivo dos recursos da máquina. O código gerado deve executar eficientemente. O problema de gerar código ótimo é insolúvel e indecidível, como tantos outros. Na prática, devemos contentar-nos com técnicas heurísticas que geram bom código, não necessariamente ótimo. Considerações. Basicamente, 4 aspectos devem ser considerados no projeto de geradores de código, que são a forma de código objeto a ser gerado, que são linguagem absoluta, relocável ou assembly. A seleção das instruções de máquina, que é a escolha da sequência apropriada, pode resultar num código mais curto e mais rápido. A alocação de registradores. A escolha da ordem de avaliação, que é a determinação da melhor ordem para a execução das instruções, é um problema insolúvel. Algumas computações requerem menos registradores para resultados intermediários. Máquina-objeto ou máquina-alvo. Deve existir uma familiaridade com a máquina que criará o objeto, assim como com o conjunto de instruções. As arquiteturas de máquinas-alvos mais comuns são RISC, Reduced Instruction Set Computer, e CISC, Complex Instruction Set Computer, baseadas em pilha. 3 aspectos básicos que devem ser analisados em um projeto de gerador de código. 1. A forma do código objeto a ser gerado, que tem linguagem absoluta, linguagem relocável e linguagem assembly. 2. A escolha da sequência da execução das instruções que é necessária. Quanto mais acertarem, mais tempo economizará e o código será mais compacto. 3. Escolha da ordem de avaliação. Sabemos que é necessária a definição de uma ordem para acertar e se aproximar da melhor sequência. Mas como fazer isso? É um grande problema. Às vezes é necessário optar por uma técnica de menor número de registradores para alcançar, no mínimo, pelo menos resultados intermediários. Linguagem absoluta. A geração de um programa em linguagem absoluta de máquina tem a vantagem de que o programa objeto pode ser armazenado numa área de memória fixa a ser imediatamente executado. Compiladores deste tipo são utilizados em ambientes universitários, onde é altamente conveniente diminuir o custo de compilação. Os compiladores que geram código absoluto e executam-no imediatamente são conhecidos como Load and Go compilers. Linguagem relocável. A geração de código em linguagem de máquina relocável permite a compilação separada de subprogramas. Módulos e objetos relocáveis podem ser ligados e carregados por um ligador-carregador. Essa estratégia dá flexibilidade para compilar subrotinas
separadamente e para chamar outros programas previamente compilados. E a linguagem Assembly. A tradução para a linguagem Assembly facilita o processo de geração de código. São geradas instruções simbólicas e podem ser usadas as facilidades de macro-instruções. O preço pago é um passo adicional. Tradução para a linguagem de máquina. É uma estratégia razoável, especialmente para máquinas com pouca memória, nas quais o compilador deve desenvolver-se em vários passos. Alocação de registradores. Os trabalhos que necessitam do uso de registradores são processamentos mais ágeis e menores, que levarão um curto período de tempo para serem executados. Por essa razão, o uso de registradores deve cumprir suas alocações com eficiência. O uso de registradores frequentemente é subdividido em dois subproblemas, que é a alocação de registradores, etapa na qual selecionamos o conjunto de variáveis que residirão nos registradores em cada ponto do programa, e a atribuição de registradores, etapa na qual determinamos um registrador específico em que uma variável residirá. Endereços no código objeto. Os endereços são determinados de acordo com o tipo de alocação de memória utilizada. Em um compilador é utilizado e tipos de alocação: alocação estática, alocação de pilha, em tempo de execução dinâmica. Vamos lá, a alocação estática. O tamanho e o layout dos registros de ativação dos determinados são determinados pelo gerador de código a partir de informações sobre os nomes, armazenados na tabela de símbolos. Para implementar o caso mais simples, é necessário uma máquina-alvo que execute as duas instruções. No exemplo, o ST salva o endereço de retorno no registrador de ativação e o BR transfere o controle para o código objeto do procedimento chamado cali. O cali.staticArea é uma constante que fornece o endereço de início do registro de ativação para o cali. A variável cali.codeArea é uma constante que refere ao endereço da primeira instrução do procedimento chamado cali. O read mais 20 faz o ponteiro de instrução corrente a percorrer 20 bytes, ou seja, 5 palavras à frente da instrução ST. O que caracteriza as alocações estáticas é o conhecimento do seu endereço no momento em que se constrói o código objeto. Na alocação de pilha, quando utiliza-se endereços relativos para armazenamento nos registros de ativação de uma alocação estática, estamos, na verdade, transformando essa alocação em um outro tipo, a alocação dinâmica. Contudo, a posição de um registro só é conhecida quando executamos o código objeto. Essa posição é armazenada em um registrador, que forma as palavras, podem ser acessadas como deslocamentos a partir desse valor nesse registrador. O modo de endereçamento indexado da nossa máquina-alvo é conveniente para essa finalidade. O deslocamento pode ser positivo ou negativo, dependendo para onde o ponteiro de deslocamento se mova. Neste exemplo, considera-se um deslocamento positivo como o SP, apontando para o início do registro de ativação que está no topo da pilha. Endereços em tempo de execução para os nomes. A abordagem de endereçamento em tempo de execução torna o compilador mais portável, pois o front-end não
precisa ser substituído nem mesmo quando o compilador transferido para uma máquina diferente, onde é necessária uma otimização em tempo de execução. Para fazer o acesso, o nome é substituído pelo código para acessar os endereços de memória. Blocos básicos e grafos de fluxo. Nos algoritmos de 3 endereços, uma solução muito útil para sua compreensão é a representação de 3 endereços, chamada de grafo de fluxo. Os nós desses grafos representam computações e os lados representam o fluxo de controle. Veremos aqui separadamente blocos básicos e grafos de fluxo. Começando pelos blocos básicos. São trechos de programa cujas instruções são sempre executadas em ordem, ou seja, em linha reta, da primeira até a última. É uma região de código sequencial, sem qualquer salto de execução, onde o controle entra no início e o deixa no fim. Arestas direcionais são usadas para representar tais saltos na estrutura de controle. Ainda há 2 blocos especiais, o bloco de entrada e o bloco de saída, de onde se começa e termina o fluxo, respectivamente. Um bloco básico computa um conjunto de expressões, que são os valores dos nomes vivos à saída de um bloco. 2 blocos básicos são equivalentes se computarem o mesmo conjunto de expressão. Várias transformações podem ser aplicadas a um bloco básico, sem que o conjunto de expressões computadas seja alterado. Muitas dessas transformações ajudam na melhora da qualidade do novo código, que será gerado a partir do bloco básico. Transformações primárias. Eliminação de subexpressões comuns, que é alocação estática. Por exemplo, suponhamos o seguinte bloco básico. Nós temos esse bloco. Como o segundo e o quarto enunciado computam a mesma expressão, aqui, B, que é A menos D, e D, que é A menos D, esse bloco pode ser transformado no bloco equivalente, que seria esse, aonde continuou, mas o D seria igual a B. B vai receber A menos D e D também, com isso D igual a B. Eliminação de código morto. É o código no programa que nunca será executado com nenhum tipo de dados ou em outras condições. Supondo que um programa contenha código morto, isto é, código que não pode ser alcançado durante a execução de um programa, este programa pode ser otimizado pela remoção deste código. Renomeação de variáveis temporárias. As variáveis temporárias introduzidas durante a geração de código intermediário podem não ser estritamente necessárias. Normalmente, esta eliminação é feita dando outros nomes para as variáveis, temporárias ou não, o que vão guardar os valores temporários. Por exemplo, se tivermos no código fonte x que é igual a mais b, o código intermediário T1 é igual a mais b. X recebe T1 e a variável T1 pode ser eliminada. Assim, podemos sempre transformar um bloco básico num bloco equivalente, onde cada enunciado que define um temporário passa a definir um equivalente. Intercâmbio de enunciados. Supondo termos um bloco com 2 enunciados adjacentes, T1 que recebe B mais C e T2 que recebe X mais Y, podemos então intercambiar os enunciados sem alterar o valor do bloco somente se nem X nem Y forem T1, nem B nem C forem T2.
Um bloco básico na forma normal permite qualquer que seja a troca de enunciados possíveis. Transformações algébricas. Podemos aplicar transformações baseadas também em propriedades algébricas, como comutatividade, associatividade, identidade, entre outros casos. Por exemplo, x recebe A mais B vezes C. Como a soma é comutativa, podemos transformar em x recebe B vezes C mais A. Grafos de fluxo. É uma representação que usa notação de grafo para descrever todos os caminhos que podem ser executados por um programa de computador, onde cada nó representa um bloco básico. Através do grafo de fluxo, é possível adicionar informações a respeito do fluxo de controle de blocos básicos. Gerador de código simples. É importante considerar que a maioria dos geradores deve evitar a geração de instruções de cargos e armazenamento desnecessários. Os registradores devem colocar nos registradores todos os operandos para realizar uma operação. Tem-se que guardar valores globais calculados em um bloco básico que são usados em outros blocos. Serem usados para auxiliar o gerenciamento de memória em tempo de execução. Quando uma expressão grande está sendo avaliada, guardar resultados de subexpressões. Tais necessidades são concorrentes, justamente pelo fato de termos um número limitado de registradores. Eliminação do código inalcançável. Elimina também o problema do desvio sobre desvio, mas neste caso, o desvio sobre desvio leva o código a não entrar em uma ou mais linhas do programa. As referências para essa videoaula, o livro do Arro e esse link onde fala explicitamente de gerador de código objeto. Com isso, eu encerro a sessão de videoaulas de compiladores. Até uma próxima.